Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é conto e predicado verbo nominal. Iremos falar sobre esses dois conteúdos. Por isso, convido você a acompanhar os objetivos. Eles são: criar narrativa ficcional que utilize cenários e personagens realistas ou de fantasia. Demonstrar domínio dos elementos da estrutura narrativa. Reconhecer ocorrências de predicado verbo nominal. Para começarmos, vamos a uma reflexão a respeito desse conteúdo. Você conhece o ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto? O que ele sugere, esse ditado? Vejamos. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? O conto, ele pode ser tanto escrito quanto oral. Ele pode ser contado, pode ser uma contação de história. Porque ele é uma história curta, com poucos personagens, um enredo que gira em torno de um conflito, um acontecimento que dá sequência aos demais, um tempo também muito curto e poucos lugares, normalmente um lugar onde a história acontece. Então, sim, ele pode ser escrito ou contado. E esse ditado, o que ele tem a ver com o conto? Nenhuma contação, ou até mesmo num processo de reescrita, a pessoa acaba aumentando, coloca um pouco do seu conhecimento naquela estrutura, naquele texto. Então coloca um pensamento seu, aumenta uma história, aumenta uma fala, assim que reescreve ou conta um conto. Por isso que temos esse ditado que diz que aumenta um ponto. Aumenta um pouco do conteúdo. O contador vira um coautor nessa contação de história. E agora vamos ao nosso conto. O título dele é As Paradas. Peço que você repare nas palavras, porque ele remete a um tempo que é antigo, não é nos dias de hoje o acontecimento que nós vamos ler. Então acompanhe. As Paradas. O Norberto, que a princípio aceitou com entusiasmo as paradas dos bondes de Botafogo, é hoje o maior inimigo delas. Querem saber por quê? Eu lhes conto. O pobre rapaz encontrou uma noite, na exposição, a mulher mais bela e mais fascinante que os seus olhos ainda viram. E essa mulher, ó felicidade, ó ventura, essa mulher sorriu-lhe, meigamente e com um doce olhar, convidou-o a acompanhá-la. O Norberto não esperou repetição do convite. Acompanhou-a. Ela desceu a Avenida dos Pavilhões, encaminhou-se para o portão e saiu como quem ia tomar o bonde. Ele seguiu-a, mas estava tanto povo a sair que a perdeu de vista. Desesperado, correu para os bondes, que uns 6 ou 7 havia prontos a partir, e subiu a todos os estribos, procurando em vão, com os olhos esbugalhados, a formosa desconhecida. Provavelmente foi de carro, pensou Norberto, que logo se pôs a caminho de casa. Deitou-se, mas não pôde conciliar o sono. A imagem daquela mulher não lhe saía da mente. Rompia a aurora quando conseguiu adormecer para sonhar com ela. E no dia seguinte não se passou um minuto sem que pensasse naquele feliz encontro. Daí por diante foi um martírio. O desditoso namorado começou a emagrecer, muito admirado de que lhe causassem tais efeitos um simples olhar e um simples sorriso. Passaram-se alguns dias e cada vez mais crescia aquele amor singular. Quando uma tarde, ó que ventura, ó que felicidade, uma tarde passeando no catete, o Norberto vê um bonde das Laranjeiras, a dama da exposição, e ela não ouviu. O pobre fez um sinal ao condutor para parar, mas por fatalidade o poste da parada estava muito longe e o bonde não parou. E não houve ali à mão um tilbure, uma caleça, um automóvel. O Norberto deitou a correr atrás do bonde, mas só conseguiu esfalfar-se. Que pernas humanas haverá tão rápidas como a eletricidade?
Esse novo encontro acendeu mais viva a chama no peito do Norberto, e não tiveram conta os passeios que ele deu no Largo do Machado, às águas férreas, na esperança de ver sua amada e falar-lhe. 8 dias depois, o Norberto percorria de bonde pela 100ª vez as Laranjeiras, quando, nas alturas do Instituto Pasteur, viu passar, ó felicidade, ó ventura, viu passar na rua a mulher que tanto o sobressaltava. Pare, pare, gritou ele ao condutor. Aqui não posso, vamos ao poste de parada. O Norberto quis descer, mas a rapidez com que o bonde rodava era tamanha que não se atreveu. Chegando ao poste de parada, ele atirou-se à rua e deitou a correr para o lugar onde vira a mulher. Mas onde estava ela? Tinha desaparecido. Aí está, porque Norberto é hoje o maior inimigo das paradas. Encerramos, você percebeu, fizemos a leitura, é um texto curto, uma narrativa curta, e já temos aqui uma pergunta referente a esses elementos da narrativa, a questão temporal do texto. Fora isso, você percebeu, até o nome é um pouco incomum, né, para os dias de hoje, o nome do personagem. A forma como ele trata a mulher quando ele a vê também é uma forma incomum. Ele fala algumas palavras repetidas ali que não usamos já nos dias de hoje. Temos os lugares por onde ele passa, você percebeu que é no Rio de Janeiro, né? Então vejamos aqui a nossa tarefa 1. O contista Arthur Azevedo nasceu no Maranhão em 1855 e faleceu no Rio de Janeiro em 1908. Letra A. Cite elementos que apontam a época em que se passa o enredo. Letra B. Que época é essa? Então responda. Voltamos. Conseguiu perceber algum elemento na história que podemos identificar a relação temporal? Vejamos. A escolha do vocabulário, isso mesmo, já tinha dado uma dica para você, né? As palavras que são usadas, como dama, ventura, tilbury, caleça e bonde, e até mesmo, se você citou, é uma resposta ótima, a expressão ó ventura, ó felicidade. Então, você pode perceber, o seu pai, dificilmente ele fala isso para sua mãe, né? Ó ventura, ó felicidade, quando ele vê sua mãe, quando seu tio vê sua tia, enfim, quando você vê essas situações de galanteio, né? Não há essa expressão também. Então, se você colocou, também é uma resposta certa. Nós temos aqui uma sugestão. Ainda, que época? Nós temos o indicativo dos bondes. Então, era um dos principais meios aí de transporte. Então, nós temos o século XIX. Nessa época, do final do século XIX, é onde se passam esses acontecimentos. Nós temos aqui outros marcadores textuais. Repare, quando ele indica lá na introdução uma noite, também é um marcador temporal. Na exposição, um marcador de lugar.
Ó felicidade, ó aventura. É a época também aqui sendo retratada na linguagem, nas palavras, uma variação linguística de época. Avenida dos Pavilhões, nós temos um marcador de lugar. Quando ele diz, logo se pôs a caminho de casa, depois que ele perdeu de vista a moça, ele foi para casa. Também é um marcador de tempo, a casa, um marcador de lugar. Ainda temos alguns dias mostrando o tempo, quando uma tarde que ele retorna a ver a moça, também marcador temporal. Novamente, a expressão que ele repete indica a época, o lugar, Bonde das Laranjeiras, no Catete, Laranjeiras de novo, Instituto Pasteur, marcadores de lugares. E ainda 8 dias depois, marcador de tempo. Atividade número 2. Quais são as características de Norberto e da mulher? Então, pense em algumas características através do texto, com base no texto, que podemos atribuir a esses dois personagens. Voltamos, conseguiu perceber conforme eles se tratam, eles se comportam, mesmo que à distância, algumas características desses personagens? Vejamos algumas. Nós temos aqui, o Norberto é um personagem romântico, isso mesmo. Ele também é sonhador, porque ele vai para casa e fica sonhando, imaginando o seu encontro com a dama. Ele é ansioso, porque ele fica todo afobado na esperança de encontrá-la. Impulsivo, porque ele quer que o bonde pare, e o bonde não era um meio que podia parar a qualquer momento, ele tinha os postes, as paradas fixas. Ele também ficou obcecado, ele só pensava em encontrar essa dama. E sobre a dama, nós sabemos pouca coisa, o que nos foi contado, né? Que ela é uma mulher, uma das mais belas, então a mais bela, na verdade, e a mais fascinante e mais cativante também. Então, quando ela joga o olhar para o personagem, na esperança que ele faça um acompanhamento, vá atrás dela, ela tenta cativar, prender a atenção, chamar a atenção dele. Então, podemos atribuir essa característica a ela também, além de bela e fascinante. Falando um pouco sobre os elementos aí, a estrutura de um conto. O conto, como todo texto, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso mesmo. E o que acontece na introdução do conto? É a situação inicial. Se você pensar nos exercícios que fizemos até o momento, identificamos a situação inicial do conto. Os lugares que o personagem passou foram apresentados já no início. A relação temporal também apresentada já no início, nos primeiros parágrafos. Quem são os personagens? Também já no início do texto. Então, é a situação, o primeiro acontecimento, é a introdução do nosso conto. E depois, o que acontece? O desenvolvimento, onde temos a complicação. O que vem a ser? É um acontecimento que vai dar origem aos demais. Sem a complicação, a gente não tem a sequência da história. E ainda, no desenvolvimento, nós temos o clímax, que é a ação mais importante, aquela que você fica em suspense. Por exemplo, aqui, o Norberto iria encontrar a moça ou não? Conseguiu descer do bonde ou não?
Esse é o clímax da nossa história. E conclusão, é onde ocorre a resolução dessa complicação, o Norberto poderia encontrar ou não a dama, e ainda nós poderemos ter uma revelação a respeito do que foi mencionado lá no início. Agora nós vamos à atividade 3. Se você prestou atenção, já dei várias dicas para você fazer a resposta, para você responder. Identifique os elementos estruturais do conto, As Paradas, de Arthur Azevedo. Letra A, o conflito ou complicação são semelhantes. O clímax e o desfecho. A respeito dessa história, responda. Voltamos, conseguiu encontrar ou escrever aí esses elementos da narrativa, o conflito, complicação, o clímax e o desfecho? Vejamos. Aqui você pode responder com frases, trechos do texto ou até mesmo com as suas palavras, claro, tendo uma relação com o texto. Estamos falando deste conto. Então, qual é a complicação ou o conflito? A mulher sorriu meigamente e com um doce olhar convidou Norberto a acompanhá-la. Isso mesmo. Se você pensar, se ela não tivesse retribuído o olhar, mandado um olhar, na verdade, para o Norberto, e ele visto e entendesse que ela queria a sua companhia, a história não teria acontecido. Todos os outros acontecimentos não seriam válidos, não teríamos essa sequência. E o clímax. O Norberto quis descer do bonde, mas estava muito rápido e ele não pulou. Isso mesmo. Aí a gente ficou imaginando, perto do fim, o que aconteceria com o Norberto. Ele conseguiria encontrá-la nesse final, nessa última tentativa ou não? Vimos que não, né? Já adiantei o desfecho. Mas o bonde estava muito rápido, né? Ele não podia pular, poderia se machucar. O condutor não parou e foi isso o nosso clímax. E o desfecho? Ele correu para o lugar onde viu a mulher, mas ela desapareceu. Norberto torna-se o maior inimigo das paradas. Aqui nós temos a elucidação da complicação. Ele não encontra a mulher, não consegue acompanhá-la e ainda uma revelação. O motivo do início lá, falar que o Norberto não gosta das paradas do bonde. Esse é o motivo, porque ele teve uma má experiência com isso que aconteceu. Agora vamos refletir sobre a questão da linguagem do nosso conto. Ele apresenta a norma padrão. Nós temos ainda a predominância dos verbos no pretérito perfeito, porque são ações que foram concluídas. E o nosso narrador é um narrador observador em terceira pessoa, contando a história, o que ele viu. Atividade número 4. Identifique a oração que possui predicado verbo nominal. Isso mesmo. A predicação é muito importante na estrutura de qualquer texto, principalmente em um conto, onde é necessário dizer características do personagem, dizer ações que o personagem fez, ou podemos unir e fazer um predicado verbo nominal dizendo uma característica juntamente com uma ação realizada. Nós temos as três opções. A mulher é bela,
Norberto encontrou a mulher. Norberto considerou a mulher bela. Qual desses predicados é verbo nominal? E você deve justificar a sua resposta. Então, comece. Respondeu, encontrou o predicado verbo nominal? Então vamos conferir. A alternativa que tem o predicado verbo nominal é a número 3. Norberto considerou a mulher bela. Por que é verbo nominal? É a letra B, né? A nossa explicação. A atribuição do termo bela à palavra considerar depende da ação do sujeito. É uma característica do objeto. O predicado, portanto, tem dois núcleos, verbo e predicativo. Isso mesmo, essa é a explicação de termos um predicado verbo nominal. Nós temos o verbo de ação, um núcleo, e a característica, o predicativo aqui do objeto, da mulher. Então, a característica também é nominal. Juntando, nós temos um predicado verbo nominal. Por que as demais não são? Porque nós temos um verbo de ligação e apenas o predicativo. Então, o predicado é nominal aqui. Não temos ação. Já na segunda frase, nós temos um predicado verbal, porque o núcleo é o verbo, é a palavra mais importante e não há nenhum predicativo. Resposta certa, número 3. Temos agora uma atividade mão na massa. Vamos a ela. Produção de texto. Crie duas personagens e descreva suas características físicas e psicológicas. Além disso, crie e descreva o espaço e tempo onde eles estão inseridos. Com essas informações, produza uma situação inicial de um conto. Isso mesmo, então escolha personagens de sua preferência, poucos, como nós temos aqui 2. Pense como eles se comportam, como eles agem e depois construa um parágrafo relatando o tempo e o lugar em que eles estão. Uma situação inicial de conto, já vimos isso, né? Estamos chegando ao fim e o que vimos na aula de hoje? Realizamos a leitura e a interpretação de um conto, identificamos os elementos composicionais do gênero, reconhecemos a ocorrência de predicado verbo nominal e também produzimos uma situação inicial de um conto. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!